Quantas vezes nós nos deparamos com situações que simplesmente nos sentimos completamente impotentes? Você já tentou de tudo, você já buscou várias formas de resolver, mas nada parece dar certo? E é exatamente esse o cenário de Marcos capítulo 9. O que vai acontecer aqui? Eles tentaram expulsar um espírito maligno de um menino, mas eles não conseguiram. E o pai está desesperado, clamando por ajuda. A multidão está confusa. E nesse contexto chega Jesus e se levanta e nos entrega verdades profundas que podem transformar e vai transformar, tem esse poder, a sua vida hoje. Então hoje nós vamos meditar em 4 partes, 4 versículos desse capítulo de Marcos que carregam chaves espirituais fantásticas. Separei aqui o 19, o 23, o 29 e o 35. Cada um deles vai trazer um ensinamento para a nossa fé, para a nossa oração e até mesmo para a forma como a gente entende o que é realmente a grandeza, a maioridade no reino de Deus. Então, se você gosta desse tipo de reflexão bíblica, já aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal. Nosso canal está quase chegando aos primeiros 100 inscritos, primeiras centenas de inscritos. Curta esse vídeo, compartilhe para nos ajudar, comente também, ou seja, ajude a espalhar essa palavra abençoada e fortalecer também nosso ministério. No versículo 19, o que acontece? Um homem, ele traz para Jesus o filho que está possuído por um espírito demoníaco, só que os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus olha para aquela cena e diz aqui no versículo 19, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então vamos entender aqui o que Jesus está dizendo com isso. Será que Jesus estava grosseiro? Será que ele estava sem paciência? Não. Isso aqui não é só uma repreensão, é um lamento. Jesus está lamentando através do coração dele, porque ele está olhando ali e vê a incapacidade das pessoas de crerem. Ele não estava se referindo só aos discípulos, mas todo mundo que estava presente. Tinha uma multidão, tinha os escribas, até o próprio pai do menino, que logo depois ele vai confessar assim, ó, Senhor Jesus, eu creio, mas o Senhor me ajuda na minha incredulidade. Então esse versículo, o que acontece aqui? Ele mostra como que a nossa falta de fé, como que a nossa incredulidade, ela entristece o coração de Deus. O próprio livro de Hebreus é muito claro nisso. O livro diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus é o Filho de Deus, então por isso que ele está tão chateado com isso. O pai, ele havia acabado de dizer, mas se podes alguma coisa, então veja como o pai, ele coloca uma dúvida, mas ele está colocando a dúvida do lugar errado, ele está colocando a dúvida em Jesus. Como assim? Se o Senhor puder, como assim se eu puder? Jesus devolve. Não é sobre se eu posso, é sobre se você crê que eu posso. Eu posso fazer, mas e você? Você pode crer que eu posso fazer? Então, gente, esse que é o cerne, esse que é o coração da nossa vida cristã, porque a fé não é sobre o tamanho da nossa força, não é sobre a intensidade das nossas emoções. A fé é sobre confiar plenamente no caráter e no poder de Cristo. Porque quando Jesus diz tudo, é tudo, não é a maioria das coisas, grandes coisas, não é tudo. Tudo é possível ao que crê. Ele não está prometendo, aqui é um cheque em branco para realizar qualquer desejo, não. Ele está nos chamando para alinhar a nossa confiança com a vontade soberana de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, conforme está lá no livro de Romanos. E aí, seguindo, a gente no versículo 19, ainda nesse caso, né, a gente vê um outro trecho também que é bem falado. Né? Depois do milagre, os discípulos chamam Jesus ali no particular, né, no inbox, e falam, Jesus, por que o Senhor conseguiu, mas a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus responde, essa casta ela não pode sair senão por meio do jejum e da oração, ou seja, há lutas espirituais que só podem ser vencidas com uma vida de oração e também de jejum. Então aqui Jesus, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que a autoridade espiritual não é uma técnica, nem um ritual, não é repetir palavras certas, é fruto de intimidade com o Pai. Os discípulos aqui, eles já tinham expulsado os demônios antes, em outras ocasiões. Só que agora, eles estavam confiando na própria experiência deles, e não na dependência viva de Deus. Então,
que isso nos ensina? Isso nos ensina que cada batalha exige uma nova entrega, uma nova oração, uma nova busca e também uma vida de jejum constantes. Né? No 5am, por exemplo, nós jejuamos toda semana. E você? Como tem sido a sua vida de jejum? Como tem sido a sua vida de oração? A oração não é apenas um ato religioso, ela é uma postura de vida. É reconhecer todos os dias, Jesus, sem ti eu não posso nada, sem ti eu não posso fazer nada, Jesus. É viver numa comunhão constante. Porque algumas batalhas, né, algumas cadeias espirituais, elas só se rompem quando nós deixamos de lado a autossuficiência e nos rendemos em oração diante de Deus. Deus se agrada muito disso. E se a gente inclui o jejum ainda, ele vem como um reforço muito poderoso, muito potente dessa dependência, como se fosse uma bomba espiritual. Então, mas lembrando que o jejum não é uma moeda de troca, mas é um meio de disciplinar a carne e alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Então, quando junta então jejum e oração, os dois são uma ferramenta que vai te levar para lugares muito altos. E para fechar, a gente tem o versículo 35, onde todos os apóstolos estão discutindo, gente, depois disso tudo, tanta coisa espiritual, eles estão discutindo quem é o maior de todos, gente. Realmente, Jesus deve ter ficado realmente chateado, né? Porque depois de tanta coisa dos céus, eles estavam com assuntos da terra, né? Então, olha a contradição, né? Jesus, enquanto falava de cruz e sacrifício, eles estavam preocupados com status, com posição. Conhece? Isso tem a ver um pouquinho com a sua vida, com a vida de pessoas que você conhece. E aí Jesus, ele se assenta, né? Chama a galera e fala, gente, seguinte, eles já sabendo o que eles estavam pensando e conversando, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e vai ser servo de todos. Então, essa é a lógica que é invertida no reino de Deus. Para o mundo, ser grande é ser servido, é estar no topo. Para Jesus, ser grande é servir. Ser primeiro para Jesus é se colocar como último. A liderança verdadeira não é exercer poder, mas é lavar os pés dos outros, como Jesus fez. Não é ocupar o centro, é se colocar nas bordas, à disposição de todos que estão ali, pronto para servir. E Jesus mostrou isso com a própria vida dele. Ele sendo Senhor de tudo, se humilhou, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Na última ceia, ele pegou uma toalha e lavou os pés de todos os discípulos. E na cruz, o que ele fez na cruz? Ele deu a vida dele em resgate por você que está assistindo esse vídeo, em resgate por mim, em resgate por muitos, em resgate por todo mundo. Ele não apenas falou sobre ser servo, ele foi exemplo. Ele foi servo por excelência e foi o grande servo. Por exemplo, vamos pensar um exemplo aqui. Imagina um culto bem top, numa igreja lotada ou uma conferência assim, cheia de convidados. Então imagina que Jesus acompanhou, e claro, ele está sempre presente, ele sempre acompanha tudo. E ele acompanhou esses dois eventos. Nesses eventos, quem foi o maior? Para o mundo e até mesmo para muitos cristãos, muitos vão achar que não, certamente o maior, o destaque foi o pregador, né, que falou bem, né, que subiu no palco. Só que Jesus ele avalia diferente. Ele olha lá de cima e analisa e se pergunta assim, quem foi o maior servo nesse evento? Quem foi aquele que acordou mais cedo, aquele que chegou mais cedo, que limpou as privadas? Tem arrepio, gente. Nossa, arrepiando aqui de falar. Aquele que varreu o chão. Aquele que cumprimentou as pessoas, olhou nos olhos, orou, amor. Estou ficando arrepiado. Abraçou, ficou até mais tarde, mas fez, sobretudo, tudo isso com o coração nele e não nos homens. Para Jesus, esse foi o maior nesse evento. Muitas vezes o pregador principal, né, aquele pastor, ele ficou lá no final dessa fila dos destaques da noite para Jesus. Porque a lógica do céu ela é bem diferente da nossa lógica mundana, da lógica da terra. E aqui fica o chamado para você. Você quer ser grande? Você quer deixar um legado de verdade na terra? Você quer agradar o coração de Jesus? Você quer que a sua vida seja realmente relevante? Então aprenda a servir. Sirva em casa, sirva na igreja, sirva no trabalho, sirva em silêncio, pianinho, quando ninguém estiver vendo, sem falar para ninguém. Não precisa falar não, apenas serve. Porque no reino de Deus, quem se humilha será exaltado. Então, concluindo, Marcos 9... ele nos entrega 4 chaves preciosas para a vida cristã. Primeiro, Jesus nos alerta sobre a incredulidade
A incredulidade, ela entristece o coração de Deus e também nos limita muito. A gente fica sem condição de fazer algo, ou de Deus também fazer algo quando a gente não tem fé. Depois ele nos mostra que tudo é possível ao que crê, no versículo 23. Não porque a gente é forte, mas porque Ele é poderoso. Em seguida, ele nos ensina que algumas batalhas só são vencidas com oração, com dependência total do Pai, com jejum também. E no final, no versículo 35, ele define o que realmente é a grandeza no reino de Deus, que o primeiro, ele é o servo. Quer ser o primeiro? Então seja o maior servo de todos. Brigue por servir. Então essas 4 chaves, gente, escritas há 2000 anos atrás, continuam mais válidas para hoje e para amanhã do que nunca. Talvez hoje você esteja lutando contra a incredulidade, talvez você precise renovar sua fé, talvez hoje haja uma batalha que só vai ser vencida quando você se aprofundar em oração. Ou talvez seja a hora de você aprender a servir mais, sem buscar reconhecimento. Então, o convite de Jesus hoje é claro, confia nele, dependa dele de todo o seu coração. Viva em oração, seja servo, jejue, busque ele pela manhã, de tarde, depois do almoço, à noite. Esse é o caminho da verdadeira grandeza. E se essa palavra falou no seu coração, tocou, te arrepiou como me arrepiou aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui os seus comentários. Eu quero saber qual desses 4 versículos mais impactou sua vida. Eu vou amar ler o que você vai escrever, vou amar interagir com você. Tem grupos aqui que você pode me encontrar, se quiser falar comigo. Eu estou presente nesses grupos aqui de baixo, que estão na descrição. Que Deus te abençoe poderosamente.